Dando seguimento então aí nos nossos estudos, eu trouxe aqui uma questão sobre o sistema de amortização constante, que é quando a gente pega um empréstimo e tem que pagar esse empréstimo em prestações ou enfim até o financiamento de imóveis, certo? O que eu trouxe hoje, o sistema de amortização constante, ele é muito utilizado no financiamento de imóveis. Quando a gente compra o nosso imóvel, vai lá no banco e pede o financiamento, é esse sistema que é o mais utilizado. Existem outros, enfim, que nós não vamos discutir ainda, certo? Vamos lá então. A amortização, o sistema de amortização, a gente tem o saldo devedor, que é o total que a gente pega emprestado, certo? Ou o quanto a gente financiou do nosso imóvel, algum bem, um carro também, alguma coisa assim. Então, o nosso saldo devedor é o quanto representa a dívida, certo? É o qual a importância dessa dívida, a importância monetária dela, é o quanto a gente financiou, o quanto a gente está devendo. A nossa amortização, certo? A nossa amortização ela é constante, então ela é o saldo devedor, o nosso saldo devedor, que eu vou chamar aqui de SD, pelo número total de prestações, ou seja, o tempo que a gente vai pagar, que é o nosso total de prestações, ok? Nosso total de prestações dividido pelo o saldo devedor dividido pelo total de prestações vai dar a nossa amortização. E ela é constante, ela vai igualzinha até a quitação do empréstimo, ou do financiamento, ou do que foi contraído aí em questão. Os juros, eles são aplicados sempre em cima do saldo devedor restante. Certo? Então, conforme a gente vai amortizando a dívida, né, a gente vai diminuindo o que? Os juros, certo? Então, os juros eles são nada mais é do que a taxa vezes o nosso saldo devedor. O saldo devedor, certo? No período em questão, no caso. E a prestação é a amortização mais os nossos juros. Ok? Eu vou fazer aqui o exercício 2 da página 62 a fim de explicar melhor, para ilustrar melhor aí a situação quando a gente pega um empréstimo ou enfim financia um imóvel, né? Nesse caso está se tratando de um empréstimo. É um empréstimo que eu tenho que pagar em 5 vezes. Ó, um empréstimo de R$ 8.000 deve ser pago em 5 prestações semestrais pelo sistema SAC, a uma taxa de 4% ao semestre. Aqui está ao semestre e as prestações são semestrais, então a gente não tem que fazer conversão nenhuma, né, para aplicar, para calcular aí os nossos juros, né? Como eles são semestrais, a gente não precisa converter o tempo para calcular eles, não precisa converter nada. Então vamos lá, vamos dar seguimento a isso aí. No primeiro mês, a gente está devendo aí os R$ 8.000. Então no primeiro a gente preenche os R$ 8.000. Normalmente essas questões elas vêm para a gente obter a planilha, certo, da amortização. A amortização, que é o total de o saldo devedor total dividido pelo número de prestações, a gente basta calcular dividindo os R$ 8.000 aqui. Vou fazer o cálculo da amortização aqui. Amortização, certo? Ela é os R$ 8.000
divididos por quem? Pelo nosso tempo, certo? Nosso tempo são 5 semestres, então vou dividir isso aqui por 5 e vou obter um total de 1.600 aí, que vai ser a minha amortização. Ou seja, a cada semestre eu já parto de 1.600. A minha dívida começa com 1.600 mais os juros, ok? O primeiro mês aí a gente tem então que pagar os 1.600 reais e de juros a gente vai ter que pagar o que aqui? 4% em cima desses 8.000. Né? Basta multiplicar a taxa 4% de 8.000 e a gente obtém aí 320 reais. Esses 320 mais os meus 1.600 iniciais vão dar o valor da minha primeira prestação, certo? Isso dá quanto? 1.600 mais os 320 me dá um total de 1.920 reais na minha primeira prestação. Tá? Seguindo então, aí para a segunda prestação, a gente tem que fazer o que agora? A gente tem que diminuir, certo? A amortização, a gente diminui ela constantemente do saldo devedor. Ou seja, eu posso já calcular o meu saldo devedor até o final aqui. O meu saldo devedor, ele é de 8.000, menos a amortização aqui da primeira prestação, eu fico com um saldo devedor total, então, de 6.400. Certo? E tem que seguir assim até o final, até zerar o saldo devedor. A próxima, então, fica os 1.600 menos... desculpa, os 6.400 menos os 1.200, isso dá um total de 3.000, de 4.000 aqui e 800. 4.800 na terceira parcela. Na quarta parcela eu vou ter que pagar, eu vou estar devendo 3.200. Na última vai me restar ainda 1.600 reais para pagar. Eu pagando isso daqui, eu zero o meu total de saldo devedor, ok? Seguindo então, a amortização, como eu falei, ela é constante, ou seja, eu vou pagar sempre então os meus 1.600. Aqui. Até o final. 1.600 aqui. Né? O total pago de amortização, ele tem que ser igual, certo? Ao total do empréstimo ou do financiamento, do que eu estou pagando aqui. Esses 1.600 vezes os 5, eles nos dão os 8.000, né? Os 8.000 reais. Agora, o que muda sempre é a minha prestação aqui. Esse daqui é o cara que muda junto com os juros, porque os juros são calculados sempre em cima do saldo devedor. Aqui, a taxa de 4%, eu tenho que aplicar agora em cima de quem? 4% em cima dos 6.400. 4% de 6.400. Isso daqui vai me dar um total de 256 reais. Certo? Que quando eu somar com os meus 1.600 vai me dar uma prestação aí de 1.856. Nota que já diminuiu bastante a prestação, certo? E assim nós vamos fazendo até o final dessa planilha aqui. Aplicando de novo, então, os 4% sobre esses 4.800 aqui, a gente tem o quê? Tem que os próximos juros são de 1.000 não, né? 192 aqui. Depois 4% em cima de 3.200. Isso me dá um outro total agora de juros de 128.
E o último juros que eu vou pagar, os últimos juros que eu vou pagar aqui, 4% em cima de 16 de 1.600, me dá um total de juros de R$ 64. Para mim obter essas parcelas, então, basta eu somar isso aqui com as amortizações e tá fechado a planilha, né? Vamos ver aqui o quanto é que deu. A minha terceira prestação vai ficar em 1.792. A próxima 1.728. E a última prestação que eu vou pagar vai ser de R$ 1.664. Certo? Aí aqui a gente pode calcular o que? O total de juros embutido, né? Em tudo, dá 960. Esses 960 foram acrescidos a quem? A esses 8.000, né? Nas prestações, diluído nas prestações. Então o meu total pago foi de R$ 8.960 aí, certo? Espero que isso tenha ajudado vocês. Mais um exercício resolvido aí da nossa apostila. E em breve voltamos.